Hello, gente, tudo bem com vocês? De volta com o Cinegirls Podcast aqui no YouTube e também você pode conferir as pílulas no Instagram e no TikTok. E hoje eu estou com um convidado ilustríssimo aqui, nosso diretor do Desafio Show, junto com outros diretores da TND, que são Vânia, que Cláudio também, enfim, mas o Atos, ele aceitou vir participar aqui do podcast Cinegirls para contar a sua história de mais de 20 anos de trajetória, né, no cinema, no audiovisual, na publicidade também, porque o audiovisual brasileiro é mantido também pela publicidade. E ele vai contar um pouco da trajetória dele, das obras que ele trabalhou. Seja muito bem-vindo, Atos. Eu fico muito feliz de estar aqui, Jéssica. Obrigado pelo convite, pessoal que está assistindo também. É um prazer enorme estar falando com vocês aqui. E vamos começar, né? Vamos começar, porque o Brasil é muito plural, né? Vamos começar pelo Brasil plural que a gente tem hoje. Bem. Graças a Deus. Você me contou aqui, bom, você é nascido em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós estamos em Florianópolis, Santa Catarina, mas este podcast também é para o mundo. Então pessoas de fora também nos assistem. Tá na internet, é do mundo. Tá na internet, tá no mundo, exatamente. Você estava me contando aqui que dentre todas as tuas obras, você trabalhou em muitas séries, webséries, também em projetos, né, de publicidade. E a gente estava falando agora sobre uma série chamada Cícero. Que você comentou agora que foi muito interessante de produzir, né? Isso. Cícero marca minha... Enfim... Conta a tua história também, né? Fala como que você começou. Eu começo na televisão, né, em 2005. E tinha acabado de entrar na faculdade de comunicação. Enfim, começo na frente das câmeras, depois vou pro bastidor. E aí, enfim, apresentei muitas coisas de carnaval, festas fora de época, coisas assim, de lá no Nordeste. E aí quando eu chego na produção, né, de fato, aí pronto, me apaixono, não saio mais. Foi mordido pelo mosquitinho, já era, não tem mais como. Eu fugi um pouco do ego, na verdade, né? Porque quem tá na frente da câmera muitas vezes tá ligado a essa coisa do ego. E eu então queria fugir um pouco disso. A gente se torna muito alvo, né, em alguns momentos, quando você tá na frente da câmera. E eu queria realmente fazer algo muito mais intimista, vou dizer assim. Então a produção... ele leva para esse lugar, né? De você conseguir coordenar as coisas e ficar um pouco mais afastado dos holofotes. E aí, por meados de 2010, eu saio da frente da câmera, vou para a produção e pouco tempo depois eu já me torno diretor, dirigi programas de televisão na TV aberta. E quando vou para a produção independente, ainda como produtor, na sequência, né? Me formo, faço cursos técnicos, enfim, coisas nesse sentido, e me torno diretor. E Cícero tem uma história muito interessante, porque Cícero foi minha primeira série como diretor na TND. Eu era produtor da casa, né? E aí depois que eu saí, volto como diretor, né? Já formado, enfim, toda a bagagem necessária para poder fazer essa série. E Vânia me presenteia com Cícero, me deixando responsável pela parte dos Romeiros, né? Porque é uma série... um doc-fic, então a gente tem dramaturgia, que foi tocada por Paula Ribeiro, que é um cineasta baiano, animação, que é, enfim, a história de Cícero, pai de Cícero, né? Sim. É um ícone nordestino, né? E de uma fé, faz parte do universo comum dos Romeiros, várias partes do Brasil, na verdade. Para quem não conhece, Padre Cícero é uma figura importantíssima na religião. Exato. Que tinha como você falou, é um romeiro ali, ele tem ele evangelizava... um evento que é uma romaria anual, né? Exato. Hoje eu não sei se é anual ou se é anual. Na verdade tem várias... Durante o ano tem algumas romarias que seguem a Juazeiro do Norte, né? Isso. Que é a terra onde ele realmente fundou, porque ele é do Crato, mas funda Juazeiro, ele foi o primeiro prefeito, então ele é uma figura muito peculiar, assim. Ele era sacerdote, se torna prefeito... a autoridade da cidade, né? E aí tem várias histórias acerca dele, assim, que são muito fantásticas. Sim. Ele era o Padim Cício para quem, né? Para os romeiros, para a população e para as autoridades, como os políticos, ele era o Padre Cícero. Então, é uma figura muito interessante e a gente estava filmando Cícero quando a pandemia entrou. Nós estávamos 2020. Exatamente, nós estávamos começamos final de 18... Foi final de 18 e aí fomos gravando. Quando a pandemia entra, a gente tá filmando os últimos personagens lá em Juazeiro. Eu quase não volto pra casa, porque foi uma loucura, não tinha mais tudo avião. Fechou, tudo, né? Nossa. A gente sabe, a gente passou foi por loucura, isso, né? O foi ano loucura, inteiro. Foi loucura. E foi dia 16 de março que tudo foi encerrado, assim, vamos dizer assim. Dia 20 fechou tudo. Quase não volto. Você tava no meio da produção. Tava
Tava no E meio da aí, produção. como é que foi? Não, foi uma loucura, porque assim, por sorte eu costumo filmar muito, né? Mas nunca fugindo do propósito do projeto. E a gente tinha, na época, eu não esqueço mais nunca disso, a gente tinha 4 personagens para filmar ainda, lá, que a gente descobriu. Porque documentário é um roteiro aberto, então a gente vai com a ideia, quando chega lá, a coisa toma outra proporção. E aí, me recordo, a gente está acompanhando essa coisa da nível mundial, quando chega no Brasil e tudo fecha, e a gente faz, e agora? Como é que faz? Já não tinha mais álcool, já não tinha mais máscara, já não tinha mais nada. E não tinha mais voo, não tinha mais ônibus, não tinha mais nada para voltar para casa, né? Tanto parte da equipe que era de Salvador, da TND, quanto eu que estava já morando no Rio Grande do Norte. E acabou que no final das contas a produção consegue me colocar no avião, eu venho pro olho do furacão, desço em Guarulhos, no meio da maluquice, Nossa Senhora. todo mundo tossindo e eu com a camisa no rosto. Porque Enfim, não tinha máscara pra foi comprar. um cenário. Esgotou na farmácia. Eu lembro do dia que falava, as pessoas ficaram enlouquecidas, elas foram até as farmácias e os supermercados e as prateleiras ficaram vazias. Parecia que ia acabar o mundo, né? Foi uma loucura, Foi assim, isso. foi um pandemônio mesmo, assim, e foi muito assustador. Mas marcou, né? Mas você tava no meio das gravações. No meio. Não, a gente já tava finalizando, Tava na verdade. quase. Então foi uma sorte, Foi vamos uma dizer sorte. assim. Eu lembro que a gente ficou, eu e Vânia, pensando, como é que a gente fecha tudo isso? Eu falei, não, mas se preocupa não, que eu filmei muito. Eu tenho personagens que entraram que a gente consegue fechar a série de boa e Que realmente bom. conseguimos. Foi muito interessante isso. Então, Roteirizou depois, então, com as imagens. Você fez aquela famosa decupagem pra poder Exato. roteirizar logo depois. E a E gente isso foi conseguiu. uma sorte, então, pra vocês. Conseguimos fechar 10 episódios de 45 minutos. Perfeito. E foi uma loucura, assim, mas é uma série que eu tenho um xodó muito grande, porque eu vivenciei a vida dos romeiros, de fato, né? Uma das viagens indo para Juazeiro, eu fui de ônibus para entender como era isso. Então, de onde eu saí, foram 13 horas de ônibus. Botei o chapeuzinho de palha, fiquei acompanhando a galera, olhava o pessoal. Eu E gosto eles de iam fazer a essas coisas. cavalo também, né? Cavalo, Tinha essa questão do cavalo, da carroça. pau de arara, que hoje já não tem mais, né? Que são caminhões que tem a carroceria, os banquinhos de madeira, o pessoal vai sentado. As cidades mais próximas ainda acontece, né? Mas hoje em dia, por conta da lei, não é permitido mais, né? Por causa do risco. E Cícero foi esse cara que me impactou muito, né? A história dele é muito interessante porque ele foi excomungado da igreja, Sim. só que ele não recebe a exoneração de padre, né? Não chega até ele. Pra ele foi padre a vida toda, até ele morrer. Isso. E aí, hoje a gente está vivendo um processo para ver se ele realmente é beatificado, canonizado, porque a igreja, enfim, tem seus processos. Mas pro povo ele já é santo. Eu cansei de ouvir isso lá. Independente da igreja, se ela reconhecer ele ou não, pra gente já é santo. Sim. E de fato ele fez muita coisa interessante pro povo dele, né? Sai gente de várias partes do Brasil para poder ir para Juazeiro. É uma figura, como você falou, ímpar. Ele é. Contar essa história deve ter sido sensacional. Muito. Você conheceu a profundidade do Cícero mesmo, né? É. Não só do padre, não só do benfeitor, mas da pessoa, né? É. Foi muito importante para mim conhecer a história dele, de fato, me aprofundar e foi um momento até que renovou minha fé, assim, sacou? Porque eu via gente assim, perguntava às vezes o pessoal, o que é que te faz sair de casa para poder vir até aqui e viver um momento sem luxo? Porque existem os ranchos, né? Que eles chamam. São dormitórios totalmente, muitas vezes, precários, assim. E as pessoas dizem, não, o que tira a gente de casa é a fé. Olha só. E aquilo me deixou muito, como é que eu posso dizer, muito ligado a esse momento, assim, porque, meu Deus do céu, tão pouco, né? Mas ao mesmo tempo, a vontade de estar ali das pessoas, o querer realizar, porque fé é um negócio muito engraçado, né? Cada um tem a sua, E, né? e ainda mais quando se trata de pagação de promessa. Então, assim, primeiro a gente paga a promessa para depois receber a graça. Então é muito engraçado isso, foi vendo gente de vários lugares do Brasil. Por exemplo, o povo Chucuru, que é a etnia indígena de Pesqueira, Pernambuco, eles antigamente saíam de Pesqueira para Juazeiro 13 dias de caminhada. Então hoje já não fazem mais assim, mas eles têm uma visão de Cícero muito peculiar, eles chamam de o Calistô do Sertão. É um ser iluminado. O Calistô do Sertão. Isso. Ele é um ser iluminado para eles hoje, né? O encantado que eles chamam, né? Os indígenas têm a sua cultura diferente da nossa, enfim. E aí,
Ou, poxa, muitas histórias. Eu entrevistei um personagem que saiu de Patos, na Paraíba, andando 7 dias, um andarilho. Eu conheci o Nossa. cara, inclusive, fazendo o trajeto do Horto, que é onde fica a imagem de Cícero, até esse lugar que chamam de Santo Sepulcro, que é uma casinha que tem uma tora, as pessoas se penduram 3 vezes na tora para pagar sua promessa, deixam lá seu voto. Enfim, tudo em Juazeiro são 3. Você chega Uhum. em Juazeiro, você tem que dar 3 voltas ao redor da matriz lá de São Francisco. Ah, tem essa Tem, tradição. tem um É bom a gente misticismo. saber, gente. Tem um É misticismo cultura engraçado. É brasileira. engraçado. Você chega no lugar, você tem que dar 3 voltas no adro de São Francisco, da igreja de São Francisco. Aham. Aí você sai da igreja de São Francisco, que é uma igreja linda, enorme. Aí você vai pro Horto. Aí sobe 2.800 metros, assim, de subida, né? Não de íngreme, mas de ladeira. E tem gente que faz de De joelho pra pagar joelhos, enfim. promessas. Chega lá, você dá 3 voltas ao redor da imagem de Cícero, né? Da estátua. E depois você vai no Santo Sepulcro, que é mais atrás, 3 km de caminhada no meio da Caatinga. Chega lá, tem essa casinha, você se pendura 3 vezes nessa tora, que é Que no teto, loucura. deixa seu voto e vai embora. E toda essa história você contou aqui na Toda essa série. história Uhum. tá representada na série. A gente recentemente exibiu na TV Aparecida. Onde tá? Ela tá em algum streaming para as Ela pessoas acho que ela. poderem. Não, como é projeto independente e exclusivo, né? Ela roda nas TVs, então a Ah, TND tem já sim. exibição. Ela foi exibida até no SBT lá do Nordeste, Uhum. na TV Aparecida, que é de São Paulo, né? Enfim, tá rodando. Legal. Não, e é assim, é como você falou, tem um cunho cultural, religioso. É. A fé move montanhas, a gente já falou isso aqui antes. As pessoas, às vezes, elas vão. Aí é uma curiosidade minha. Elas vão fazer essa romaria mais por motivo, sei lá, de saúde, de tudo. O que que você Tem ouviu, de tudo, assim? Jess. Tem de tudo. Pra você ter noção, no Horto, que é onde tem uma casa que o Cícero também morou, e onde fica a estátua dele, né? Você entra assim no museu, tem muitas fotos de pessoas, fotos 3x4, tem fotos de família. O que mais me chamou a atenção era os ciganos, as Uhum. fotos dos ciganos. Eles levam para agradecer os carros, as propriedades que eles compram, que eles ganham, enfim. Então, você imagina assim que tem de tudo um pouco nesse lugar do misticismo e da fé, É pra né? pedir e pra agradecer, Eu tô indo para basicamente. agradecer. Uhum. E aí, pô, de saúde é muito também, né? Então Imagino. você vê réplicas de cabeça, de braço, de perna, de órgãos que Que as pessoas loucura. levam para dizer, olha, eu me curei disso, me curei daquilo, sabe? É um negócio realmente muito, muito engraçado, assim. E cada um tem sua história bem Pra peculiar sobre esse contar. lugar, de sair andando. Um personagem que eu entrevistei, que foi um Darílio, esse que saiu de Patos, ele me contando a história dele, ele falou que isso foi um acidente numa dessas romarias. O Uhum. caminhão capotou, ele não morreu porque Deus não quis, Gente, e ele tava andando tava indo pra lá. no lugar E errado na ele hora me chamou a errada. atenção porque enquanto a gente estava gravando esse percurso até o tal Santo Sepulcro, né? Ele, ele passava por umas pedras, riscava uma cruz, e aí tinha um terço na mão, passava na cabeça e jogava pro céu, assim, sabe? Aí Uhum. eu fiquei olhando isso, eu falei, meu, que cara, negócio engraçado, né? Aí continuei acompanhando a equipe gravando as imagens do caminho e eu olhando pra ele. Eu disse, eu não entender o que esse cara tá fazendo. Toda vez que ele passava por uma pedra, ele fazia isso, uma pedra grande, né? Uhum. Aí quando chegou nesse lugar, que a gente estava gravando um Fala Povo, né? Enfim, romeiros de várias partes do país, ele me entra de joelhos e aí enxuga a lágrima no pé de um romeiro, assim, todo empoeirado, sabe? E aí chorando bastante. Aí eu fui falar com ele, fui pedir licença para poder. Não, eu queria te entrevistar, Uhum. entender, né? Seu momento. Aí ele botou a mão na boca assim, como quem dissesse, eu tô fazendo voto de silêncio. E isso me chamou muita atenção, né? E É eu um tava com o personagem Cláudio. curioso, né? E eu tava com o Uhum. Cláudio Antônio. O Cláudio tava, Uhum. tava fazendo fotografia. E aí eu disse assim, pô, Cláudio, eu preciso falar com esse cara. Isso tá me intrigando, sacou? E aí, quando ele terminou de fazer o que ele tinha que fazer, a gente filmou, ele foi lá pra fora, enfim, bebeu uma água, aí eu falei assim, olha, desculpa, eu preciso insistir. Eu preciso saber quem é o senhor, porque desde lá de trás que eu venho olhando o senhor tem um Uhum. negócio de riscar a pedra com uma cruz, jogar pro ar, eu preciso saber o que aconteceu, né? E aí ele danou a falar nessa hora,
E aí a gente gravou ainda ele rapidamente ali, mas eu virei pra produtora e fiz, eu preciso falar com os caras depois. Isso aqui não fica só aqui, eu preciso saber de onde ele vem, o que que ele faz, por que que ele faz esse processo todo. Então ficou muito no lugar do abstrato nesse primeiro momento, né? Eu acho que ele estava muito eufórico pela Também fé. devia estar sentindo uma emoção que Muito a gente demais. não tem como mensurar, né? Ele tirou a camiseta, deu pro cara. Não, porque a gente precisa dar as coisas pra quem precisa. E rapidamente ele tirou a camisa e entregou na mão de um romeiro. Eu falei, meu Deus, que figura. Então, assim, coisas desse sentido que acontecem, A né? Sabe produção assim? audiovisual nos dá isso, Ah, né? não, É só muito presente. interessante, porque nós conhecemos as histórias das pessoas, que às vezes ficam esquecidas ali, e a gente, no dia a dia, que a gente tá atribulado ali na nossa, né, na nossa bolinha, rotina, nossa é a bolinha, nossa né? bolha, exatamente. Nossa bolha. A gente não enxerga esse detalhe do cara que tá lá, passando uma cruz, fazendo uma oração, a gente não vê esse personagem, ou essa pessoa, essa figura, que às vezes vai nos ensinar tanta coisa, né? Muito. Então, Cícero realmente foi uma série marcante pra você. Foi muito. E assim, coisas que a gente via que eu nunca tinha noção de que acontecesse. Por exemplo, as pessoas andam com pedras na cabeça. As árvores são cheias de pedra. E muitas, tipo, parece um sambaquis, assim. Parece uma árvore de Natal cheia de pedra. Só que é pedra, sabe? Aí tem uns lugares que as pessoas amontoam também essas pedras, aí elas colocam uma pedra, pega a outra, bota na cabeça e sai andando. Gente, que loucura. É um negócio assim que se faz, meu Deus, que... Dá vontade assim, vem cá, qual é o motivo? O intuito, né? Porque cada um tem sua história, né? Sim. Enfim, Cícero foi realmente uma série que me levou para esse lugar do misticismo, me levou para esse lugar da fé, que remove montanhas, como você falou, que faz você sair de lugares longínquos até outros lugares mais longínquos ainda, de dormir em lugares que você tem 20 redes assim, e você não sabe nem quem é quem tá ali. Sabe, você paga R$50 para estar deitado numa rede dentro de um cubículo, que é a situação de alguns ranchos. Nem todo mundo tem dinheiro para estar num hotel, numa pousada, né? Então acaba que vai para esse lugar, assim, sabe? Ou dorme dentro do ônibus, pendurado na rede, no bagageiro do ônibus. É uma loucura. Sim, é uma loucura. A gente tem, né, muito turismo religioso aqui no nosso país, né? Sim. Aqui mesmo, próximo aqui de Floripa, tem o Santuário da Madre Paulina, que é uma santa, agora ela foi canonizada como santa, Santa Paulina, mas por muito tempo também, mesma questão de Cícero, a igreja tem as suas limitações, enfim. E a gente tem essas romarias ali, a própria Aparecida do Norte, ali em São Paulo também, então... acho que o Brasil é um país, não estou falando só de uma religião específica, estou falando de várias religiões, que a gente tem uma característica de ter a fé. O brasileiro tem essa, vamos dizer, esse sentimento, né, de acreditar muito. Isso. Eu sou brasileiro, não desisto nunca, tem inúmeras A fé falas, já faz né? parte do discurso do brasileiro, com sempre, certeza, né? Com certeza. E a gente é um país, como você falou no começo, nós somos um país muito plural, assim. Muito rico, E né? o mais legal é que o fato da gente ser um país plural é a gente tem que começar realmente a enxergar isso de uma outra forma. O cinema, por exemplo, faz muito bem isso, né? Traz muito bem esse nosso país plural, nossa diversidade, seja religiosa, seja de cultura, Exato. enfim, de relevo, as paisagens que nós temos. Eu estava comentando ontem nos stories que vocês têm duna. Nossa, eu nunca imaginei. A gente tivessem, tem tudo, é o cenário isso. perfeito, Santa Catarina. Pra Santa filmar Catarina é qualquer lindo. coisa. O estado de vocês é maravilhoso. Desde assim. filme de terror até o... E assim, a gente cenários fabulosos para gravar todo tipo de coisas que você imaginar, né? Então, a gente tem uma sorte do nosso país ser esse país rico em tudo e que nos dá abertura para gravar qualquer coisa, né? O audiovisual é uma ferramenta importante. Eu vejo a indústria do audiovisual como uma ferramenta importante até para mudanças sociais, políticas, culturais, enfim. A gente de preservação e memória, principalmente, né? Também histórico, né? Eu acho que o cinema Olha vai essa para esse história, lugar, né? Que linda. de você eternizar histórias bem peculiares que muitas pessoas não conhecem, né? E é isso, eu acho que a gente vive um momento muito... O cinema tem o quê? Mais de 100 anos já, então assim, o nosso não é tão antigo assim. Não é tão antigo, mas a gente tem, no início do século, dos anos 30, 1930, a gente tem produções aqui na própria Argentina, que tem um cinema também bastante rico, né? Rico, forte, mas isso que você falou da questão de cinema, política, mudança, eu vou fazer um adendo aqui sobre o Ainda Estou Aqui. Sim. Eu pedi para o Fernando colocar aqui na tela o Ainda Estou Aqui, porque
foi o filme que nos colocou de novo no patamar mundial. Exato. A gente teve aquele Oscar de 99 com o Central do Brasil, que também contava uma história de uma nordestina, uma pessoa que lutou a vida inteira, que escrevia cartas. Quem não assistiu o Central do Brasil, pelo amor de Deus, assista. Tem que Fernanda assistir. Montenegro, a dama de cinema brasileira. E aí uma veio pérola. a filha dela com o Ainda Estou Aqui, que é, claro, era uma questão política, mas não só política. A gente realmente recolocar o Brasil no cenário mundial. Nós ficamos num hiato muito grande, de 20 e poucos anos ali. Verdade. Sendo só o segundo momento. O que é essa mudança? A gente vai falar das outras séries que a gente trabalhou, do filme, o João aqui também, mas o que é essa virada de chave do cinema brasileiro hoje? Eu tenho orgulho de dizer assim, o nosso cinema ele tem uma qualidade muito similar com qualquer cinema do mundo. A gente tem uma indústria audiovisual importante hoje. Como que você enxerga isso? Eu só enxergo da melhor forma possível, né? Eu faço isso, eu vivo disso, né? Eu tenho a sorte de poder trabalhar com isso e me sustentar. Viver de arte não é fácil. A gente sabe, até porque nosso país ainda, infelizmente, não valoriza tanto a nossa arte, né? Não quanto os europeus, né? Que nós estávamos falando num episódio anterior aqui. Exato. Então, a gente tem que olhar pra gente mesmo. Então, eu vejo esse momento como um ímpar, assim. Ou a gente engrena de vez, ou a gente não sai do lugar nunca. E eu espero que a gente engrene, né? Porque a gente tem mão de obra qualificada, a gente tem boas histórias, principalmente. Ainda Estou Aqui, por que ele virou essa potência? Não só por quem fez, mas acho pela própria história. Eu sou fã das histórias reais. Então, assim, não importa se é ficção. A ficção parte de um lugar que é real, né? Então, qualquer coisa que você faça na vida que tem um quê de realidade, que você tem... Alguém vai olhar para você e vai se sentir representado. Sim. Eu acho que o grande lance do cinema, do audiovisual, é você poder realmente tocar as pessoas. O meu professor de cinema, Rui Guerra, que é um dos poucos que ainda do movimento, né, de cinema novo está vivo, só tem ele e Cacá Diegues, ele diz uma coisa muito interessante. O que mais me interessa está fora do quadro. E aí você tem várias interpretações para isso, né? Além da história, mas no meu caso é muito mais a quem eu toco, com aquilo que eu produzo. Porque o que está no quadro é um pequeno recorte. A gente também não tem o tempo de falar da vida toda, mas é um pequeno recorte que muito da visão do diretor, da tua visão, né? Do roteirista, enfim. E aí quando você vai para esse lugar e pensa em quem está assistindo, é onde mora, pelo menos para mim, a chave de fazer um bom filme, né? De fazer um bom trabalho. Que é onde você vai realmente ser tocado, né? Ainda Estou Aqui, é um sucesso, enfim, gigantesco. A gente trouxe essa taça, vamos dizer assim, negócio de final de Copa do Mundo, que todo mundo torceu por isso. E foi a história da Eunice, na verdade. Não foi a história dele, foi a história dela. Contou a história de vida dela, a luta protagonismo dela. feminino, né? Que é uma coisa que a gente precisa evidenciar muito. O Brasil tem muitas mulheres potentes, a gente não tem o costume de evidenciar o protagonismo feminino. Então, assim... A gente precisa elencar. E a Eunice é esse personagem icônico, né, dessa história. E contado belamente por toda a equipe, pelo Walter, enfim, pelo Tegido, que fez a fotografia também, que é linda. E, enfim, a arte é maravilhosa. Enfim, gente, ganhou um Oscar. Não tem muito o que dizer, porque você fala assim, melhor filme internacional, pra mim, melhor filme qualquer coisa, tá tudo certo. O que vier falar vai ser bom, não tem o que falar, né? Isso. Tudo é lindo no filme, assim, né? Mas ele realmente mudou o patamar do Brasil na indústria audiovisual mundial, né? Nós estamos sendo vistos hoje com outros olhos. Isso. Porque depois do que aconteceu com o Central do Brasil, que pra mim foi o Oscar mais injusto da história de toda a humanidade, a gente ficou naquele limbo ali. A gente não tinha um investimento tão grande. O próprio país não enxergava a indústria audiovisual como uma indústria muito importante. A gente gera bilhões todos os anos em produção. São muitos empregos, né? São muitas histórias, como você falou, para contar. Então, assim, essa indústria ainda não era tão valorizada. E a gente vem numa crescente nos últimos 25 anos, que agora culminou com esse Oscar. E a gente tem agora um potencial de produções. Como você falou, nós exportamos diretores, nós exportamos roteiristas, produtores, enfim, figurinistas maravilhosos que nós temos aqui. Não é só a novela, nós temos a tradição da novela, ok, a nossa televisão é muito bem produzida, mas o nosso cinema é importante, gente. Verdade. E a gente teve um momento muito peculiar, me recordo que até 2018, por exemplo, os dados, eu faço parte de um grupo de trabalho lá no Rio Grande do Norte, que está para virar uma associação de produtoras e profissionais, né, do audiovisual.
que a gente levantou várias situações, por exemplo, como em 2018 nós estávamos entre o top 5 das economias do país, do PIB, né? Que formam o PIB. E ganhando para setores como farmacêutico, por Olha exemplo. só. Então você imagina que o audiovisual, que a cada R$ 1 investido voltam 4, né? 3 e pouco, alguma coisa assim. Que mexe com a senhorinha que costura uma roupa, o tiozinho que pilota a van, né? Aquela moça que limpa o nosso set também, que dá um suporte, Faz né? nosso Então a gente cafezinho, tem, o eletricista. exato, a gente tem uma infinita gama de profissionais envolvidos nesse lugar, e isso é muito fabuloso, sacou? Porque a gente mexe com serviços, né? Exatamente. Hotelaria, o cinema, por exemplo, é capaz de... O cinema, a televisão, enfim, ele acaba atrelado ao turismo também, porque aquilo que a gente vê na tela, a gente quer conhecer, né? E a gente ainda não tem essa visão, deveria. Deveria. Nos Estados Unidos tem Já tem acontece. muito turismo que vai conhecer as locações de gravações de filmes famosos, assim. Exato. A gente ainda não tem isso, mas estamos construindo. Exato. Temos os sindicatos, as associações, as film commissions que estão se Ia organizando. falar sobre isso agora, né, exatamente. os Que é um papel também. importante, né, pra gente, para poder vender as nossas locações, né? Exato. Não só para quem filma, mas para mim, para quem tem esse interesse de entender. Pronto, a casa que foi filmada, ainda estou aqui, o prefeito do Rio de Janeiro alugou ela Virou museu. e deixou lá para o pessoal visitar. Então, ou seja, é possível você ter um turismo atrelado às Claro. narrativas da nossa terra, né, do nosso país, fazendo a coisa girar e você conhecer, né? Tava comentando ontem sobre as expressões daqui de vocês, que eu achei fantástica. Quando eu viajo para Eu esse vi lugar teu para gravar, eu fico querendo saber como é que vocês falam, quais são as expressões, a comida, porque a gente conhece a cultura através disso, né? Das Exatamente. pessoas. O cinema é feito de pessoas, então nada está desatrelado, né? Tudo está interligado e isso é muito bacana, sacou? Eu gosto muito. Já que você falou que o cinema é feito de pessoas, não é uma pegadinha. A gente já vai falar aqui do Rios, que a gente comentou, que foi mais um trabalho que vocês trabalharam agora recente, em 2022. Mas o que você pensa sobre a IA no cinema? Qual que é a tua visão aí do futuro da IA? Isso é uma coisa que deixa muita gente preocupada. Deixa, né? Eu não me preocupo muito. Vou dizer a você por quê, Jess. Porque a IA ela foi criada para auxiliar e não para tomar lugar de ninguém. A gente tem que ter muito isso em mente. No meu caso, enquanto diretor, por exemplo, eu uso a IA para fazer meus monstros antes de filmar a publicidade, que eu faço muito, né? Então, eu consigo ter noção de como eu vou fazer o filme através do recurso da IA. Sobre utilizar a IA dentro do processo, para além do que a gente faz na pré, é muito mais para você pontuar. Por exemplo, eu tenho um trabalho para fazer e meu orçamento não chega, eu preciso fazer uma imagem tal, de tal forma. E aí eu posso simplesmente chegar e usar o recurso da IA para poder fazer uma imagem específica. Quem conhece de audiovisual, de cinema, sabe que a qualidade é diferente. E o que é IA e o que é real? A gente A consegue estética enxergar. você consegue ver bem, sacou? Não é nada muito próximo do que é um gravado mesmo com sensor de câmera, né? Mas tem uma coisa que a IA me deixa muito confortável, ela nunca vai substituir o ser humano porque ela não tem sentimento. Exatamente. Mesmo que eu dê o prompt ali, escreva todas as vírgulas possíveis, ela nunca vai chegar no mesmo lugar que eu botar uma câmera e te gravar. Olhar o seu olho, olhar no seu olho, sentir sua emoção, porque o prompt não vai te dar essa emoção. E a gente teve agora um período de junho, meados desse ano, uma polêmica lá que muitas prefeituras tinham feito publicidades de São João, de festas juninas com IA. E aí, quando você para analisar tecnicamente, não tem um sotaque pertencente, falta pertencimento, que eu acho que é o mais importante. Quando eu particularmente faço audiovisual, faço um filme, publicidade que seja, uma série, eu penso nesse pertencimento. Então, como é que eu vou representar uma coisa que é tão típica de um lugar, que o sotaque não é daquele lugar? Que não tem emoção que não naquilo. É isso Não que tem você... emoção. Então, a IA para mim ela é um recurso que ela não vai substituir o ser humano nunca. Há quem fique com esse medo. Eu, de verdade, não tenho. Eu também não tenho. E, inclusive, Não tenho. os atores em IA. Vi uma polêmica essa semana que uma cineasta, se não me engano, era dinamarquesa, alguma coisa assim.
Era europeia. Aham. Criou uma personagem em IA e ela deu nome, sobrenome, e ela ia fazer o próximo filme dessa cineasta. Aí entrou num conflito ali também, né, do cenário internacional. Que isso não se faz, que deviam ter políticas públicas contra isso e tal. Até que ponto que o público vai gostar disso? É. Eu como uma amante de cinema, uma entusiasta e uma estudante, vamos dizer assim, você como uma pessoa do audiovisual, eu não gosto. Eu não curto. Desculpa, gente, respeitando James Cameron. Avatar, pra mim, é só mais parece um jogo, sabe? Não é um filme. É um filme, mas ele não é um filme que te traz aquela emoção. Como você falou, é olhar no olho, é o ator ali, é a Fernanda, sabe? Esse tipo de coisa que eu não vejo CGI. CGI, muito se fala. Realmente, ele reduz o custo da produção. Mas até que ponto você vai ao cinema assistir isso? Você vai amar aquilo. Você vai tocar ali no teu sentimento, né? Eu gosto muito de animação. Eu também. Eu acho que a animação por exemplo, se for para falar de IA, eu acho que nesse lugar a gente pode trazer a animação como sendo a nossa IA antiga, né? Porque o cinema já faz isso há muitos anos. E por que as animações nos tocam? Porque são histórias emotivas. Porque o bonequinho é bem feito. Só que quem tá fazendo ali, por trás, é um ser humano. Pessoa. É o cara que tá dublando, né? Foi a pessoa que pensou todos os gestos, então ela escreveu como o bonequinho vai se mexer. É diferente de você dar um prompt e o computador lá te gera o negócio. E aí, tem sentimento por trás. Isso. E o computador não vai te dar o sentimento. Não consegue. Não tem robô certo que chegue para ser igual ao ser humano, né? O Avatar, já que você falou de James Cameron, o Avatar, por exemplo, eu também não é algo que me enche os olhos, mas eu me pego muito na história, porque são relações interpessoais. História é importante, Independente de ser seres azuis, enormes, não sei o quê, a história é que faz com que você se atenha. Eu recentemente, um filme muito interessante internacional, que eu particularmente gosto, porque eu acho uma obra-prima americano, que é Top Gun Maverick. Maravilhoso. Porque... Já falei dele aqui no podcast. Nossa. Fica aqui o link, inclusive, para quem quiser assistir. Muito bom. Não, esse muito é bom. sensacional, Eu acho que Kosinski e Cláudio Miranda, Kosinski, o diretor, e Cláudio Miranda, o fotógrafo, eles são uma dupla perfeita, assim, saca? Porque eles conseguem transformar a imagem em uma coisa que te toca. Claro, quem assistiu Top Gun, o primeiro, eu era menino, quando saiu, que é uma história também muito bacana, muito bem feita, enfim, a gente teve esse repeteco no 2, né, em algumas cenas. Foi uma homenagem também. né, claro, e a obra é muito tocante. Minha esposa falou assim, como é que você assiste um filme de guerra, de ação e tá chorando? Eu digo, você não tá entendendo, eu tô chorando porque não é só a história. Eu tô vendo todo o trabalho do diretor, todo o trabalho do fotógrafo em conseguir colocar tudo no seu devido lugar, fazer planos milimetricamente simétricos. Como é que você coloca 3 caças num plano onde você consegue achar a linha dos... Aliás, quem não gosta de audiovisual, quem não conhece, quem não estuda igual a gente, acha que a gente é... Gente, como é que vocês gostam disso? Pelo amor de Deus. Mas, gente, aquilo ali foi uma obra-prima. Realmente, foi uma obra-prima. Tecnicamente falando, é um absurdo. E outra, muitas cenas são reais. Não tem nada de IA. Pouquíssimo VFX ali. Pouquíssimo, exatamente. VFX. E isso que é sensacional no cinema, né? É você mostrar o que é real. O Tom Cruise é sensacional, ele mesmo pilota os aviões, ele mesmo faz as coisas, não tem dublê, então assim... A gente fala assim, que homem, é o Tom Cruise, né? Quando a IA vai fazer um negócio desse? Não vai. Não vai. Então assim, voltando ao lance da IA, eu acho que a IA, pra mim, ela tem começo, meio e fim. Vai ser um auxiliar. Basicamente só. É isso. Eu concordo contigo. Sacou? Ela vai estar ali só pra nos suportar em algum momento fazer uma coisa ou outra que a gente não consiga executar porque não tem orçamento. Concordo, e nós vamos para essa linha. Vamos falar um pouquinho de War Love, que você citou aqui, Amores Outra de Guerra. série da TND que a gente fez lá, que foi filmado no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem uma história muito bacana, né? Nós tivemos a maior base americana fora dos Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial, que hoje é chamada por alguns de Trampolim da Vitória, né? Porque os aviões saíam de Natal, hoje chama-se Parnamirim, que é uma cidade vizinha, e atravessavam o Oceano Atlântico até o Senegal, até Dakar, no Senegal, né? Para poder combater lá o eixo, né? E Orlov, Amores de Guerra, surge dessa história, mas contando
o seu mote principal são as relações entre mulheres brasileiras e militares de guerra, né? E o que surgiu através dessas relações, as famílias que se originaram, né? Então, muitas histórias fabulosas, assim, que você faz, meu Deus, a gente teve, por exemplo, uma personagem, claro, a gente falou com os filhos dela, porque ela já é falecida, que ela se tornou... Da Segunda Guerra, você está falando, né? 1945 exatamente. Ali. Que ela se tornou... Ela tinha um sonho de ser atriz de Hollywood e ela fez ponta em Hollywood. Que legal! Nascida numa fazenda, casou-se com um militar de guerra de alta patente, que era aviador, ela aprendeu a pilotar avião. Olha só. Ela voou de avião, tipo assim, no cinema americano. Ela teve, depois que o marido faleceu, ela teve uma fé com um ator famoso daquela época. Então, assim, histórias que você faz. Os filhos um mora em Toulouse. E era brasileira. Natalense, na verdade. Vamos dizer que é natalense, mas na verdade ela era de São José do Pibu, que é uma cidade vizinha também lá. Né? Potiguar, vamos falar assim. E aí os filhos hoje moram em cada parte do mundo. Esse que a gente entrevistou em Portugal, ele mora hoje em Toulouse, na França, é professor de balé, sabe? Então assim, cada história, Jéssica, você vai para um lugar que você faz, meu Deus, tudo isso tá aqui, a gente nunca teve acesso a isso, sabe? De você descobrir coisas, por exemplo, que até hoje tem, mas que poucas pessoas sabem, a 101, a BR-101, que ela entra em Natal. Ela corta o Brasil inteiro, gente. Sim, de Natal, né, de Touros, que é o Marco Zero, até o sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, que é a nossa maior Passa no meio rodovia, aqui da né? nossa grande Florianópolis. Exato, nossa maior rodovia. E parte dela foi construída pelos americanos, porque Natal ela ia só até uma parte... Nordeste, lá no Nordeste. Ela só ia até um bairro chamado hoje Lagoa Nova, mas na época ela acabava ali, hoje um dos maiores shoppings da cidade, que tinha uma corrente. A partir dali se tornou Parnamirim Field, porque a base, né, começa a construir, e aí eles fazem o asfalto e chama de Parnamirim Road. E aí até hoje tem um lugar que poucas pessoas sabem, porque a gente também descobriu visitando, conhecendo, trocando ideia, desse asfalto que está coberto por mato. E está na margem da principal hoje, da 101. Então, assim, coisas que você vai descobrindo, sabe? Produzindo série. É, loucura, assim, é fantástico. E mais uma vez a gente tem um protagonismo feminino, né? Porque essas histórias todas de relacionamentos, elas não estão baseadas no papel masculino. Porque grande parte desses militares foram embora, deixaram as mulheres grávidas. Olha o lance todo são como as mulheres se comportavam e viviam, porque, imagina, um período que você, se fosse desquitado, você era visto de outra forma, né? Um período muito machista ainda hoje ainda é, mas naquela época muito mais. Era bem pior. Muito mais. Então, famílias que foram originadas nesses relacionamentos, que foram morar fora do país, que não se adequaram à cultura americana, voltam para o Brasil como desquitadas, divorciadas, são taxadas de mulheres da vida, e aí elas começam a se reinventar na vida delas mesmas, e criam seus filhos, originam outras famílias. E o mais legal é que hoje as pessoas que a gente entrevistou, essas mulheres, né, filhas desses relacionamentos, que até uma que diz assim, não, eu sou produto de guerra. Ela brinca dizendo hoje, isso. Mas é real. Mas na época era uma loucura, né? Produto de guerra. A mãe dela acabou falecendo com problemas psicológicos também, assim. Ela falou assim, minha mãe aguentou muita coisa, porque Imagina. você levar 3 filhos para fora do país, vivenciar uma cultura que não era sua, e quando você volta para pro seu país, você é vista como uma pessoa que não serve, que não pode trabalhar, que não sei o quê. Muitas famílias acobertaram essas mulheres para poder dar um futuro para ela e para os filhos. Outras não conseguiram o mesmo suporte. E existem 2 guerras. Em Natal, a gente tem um chamado Bye Bye Natal, que é uma peça que fala sobre esse período. Mas é muito mais o glamour do período. Né? Não a dificuldade. Até porque a diretora ela faz parte de uma família que vem desse lugar, de origem americana também e tudo mais. E nessa junção de Brasil e Estados Unidos. E ela representa muito bem, é muito bem feito, muito bonito, só que é o glamour. E a gente tem uma outra face da guerra, que na verdade não vivenciamos a guerra em si, né? A gente viveu Nós o Brasil enviamos alguns pracinhas, foram para Itália, foram para alguns outros países ali na Europa, mas a gente não teve guerra aqui. Não teve guerra aqui, não teve grandes grupos de militares, isso, enfim. Isso.
tivemos um front Graças a Deus. muito bacana. A gente ia ser invadido, né? A história toda começa com o Brasil ia ser invadido pelos Estados Unidos se ele não aceita entrar pros aliados. Porque o Brasil flertava com a Alemanha e flertava com a Itália, né? Na época, Getúlio Vargas tinha relações comerciais. Então, assim, acaba que no final das contas, quando o Roosevelt resolve vir ao Brasil para falar sobre essa aliança, na verdade foi assim, ou você entra, meu irmão, ou eu vou te bombardear, eu vou te invadir, porque Natal já estava toda sitiada. Eu sou fruto de imigrantes, né? A nossa maior parte da colonização aqui no Sul são italianos, alemães, poloneses e outras etnias que estavam passando fome na guerra. Fugidos da guerra. Claro, começou ali na década da Primeira Guerra, né? Ali na década de 20, e depois foi potencializando na década de 40. Os imigrantes que chegavam aqui, chegavam passando fome. Então ali foi uma guerra lá no Nordeste, teve uma guerra aqui no Sul também, e a gente teve guerras aqui também, né? Então, enfim, mas a gente não viveu esse lugar isso, né? da guerra mesmo, de fato. O que acontecia era uma guerra silenciosa que essas mulheres viviam. Muito. Sabe? Muito. E eu, aí, quando a gente começa a conhecer, a gente começa a ver o poder dessas mulheres, sacou? Por exemplo, tem Essa série tá passando em algum local? Orlóvia tava na... Ai, meu Deus, tava onde agora? Não lembro. Em algum streaming. Depois tu me conta que daí a gente coloca aqui no episódio na descrição. Como as coisas da TND são todas exclusivas, então eles tendem a abrir janelas de exibição, elas estavam em TV aberta até o momento. Entendi. Né? Não tava em nenhum streaming, não. E aí, por exemplo, voltando a esse assunto, a gente conseguiu reverter uma imagem de uma personagem que era vista como, sei lá, pejorativo, né? Que é a Maria Boa. Maria Boa é uma mulher nascida no interior da Paraíba, que era de família com posses, tinha um relacionamento, acabou sendo deserdada pelo seu pai porque descobriu que teve relações com o noivo. E o noivo não assumiu ela acabou não tendo engravidou, enfim, mas o filho não vingou. E ela foi morar em João Pessoa. Em João Pessoa, ela por ter tido aula de etiqueta, tudo mais, ela trabalhou em bares e ela servia muito bem. E o Boa vem daí. Muita gente acha que é porque ela era garota de programa. Na verdade, não. É porque ela tinha um atendimento de qualidade. Ela falava línguas, não sei o que e tal. E atendia as pessoas Teve uma boa educação, Teve uma boa educação. E vai para João Pessoa e... Infelizmente a grana não dá, ela acaba se prostituindo, só que ela não queria fazer isso na terra dela. Então ela migra para Natal, para o Rio Grande do Norte, onde já tinha esse fluxo da guerra. E tudo nesse lugar acontece para melhorar a vida dela, né? Ela entende que ela pode ser empreendedora. Então a gente traz Maria Boa para outro lugar do empreendedorismo. Ela funda uma nightclub que é toda desenhada no cinema americano. E era o lugar onde tomavam-se as decisões políticas mais importantes daquele período lá em Natal. Meu Deus, que loucura. Ela foi presenteada pelos militares americanos com um avião batizado de Mary Good. Né? Maria Boa, em inglês. Exato. E aí, tipo, se torna esse personagem icônico, né? E a gente trouxe ela para um lugar de mulher destemida. Ela, por exemplo, ela sabia entrar e sabia sair dos lugares. Ela ia pra missa, depois todo mundo entrava. Ela amava cinema, ela só entrava na sessão de cinema depois que as luzes se apagassem. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, com certeza. Muito assim, sacou? Então, cuidava das meninas que trabalhavam com ela, mas como mãe. Então, assim, várias nuances que a gente desconstruiu desse olhar machista do período para poder representar hoje de uma forma... Olha, cara, é uma pessoa, é uma mulher desbravadora, sacou? Independente do que ela estivesse fazendo da vida dela, porque infelizmente ela foi colocada nesse lugar. Não por questões por querer, mas sim porque... Com certeza, ninguém entra num lugar que não se... É um período que elas viveram também, né, Jéssica? Então, assim, tem muita coisa que a gente contou em Orlov que fez muito sentido para contar. E o Rio Grande do Norte, ele tem um protagonismo feminino, né? O primeiro voto foi do Rio Grande do Norte, a primeira prefeita foi do Rio Grande do Norte. A gente tem, enfim, um ícone da história brasileira que é, por exemplo, Filipa... Ai, meu Deus... Esqueci o nome dela agora. Enfim, o nome indígena dela a gente supõe que seja Maíra. Né? Clara Camarão. Clara Camarão. Que é dita esposa de Felipe Camarão, 2 indígenas potiguares que tem uma história fabulosa. E é engraçado você falar disso, que eu falo bastante disso aqui no meu podcast, viu? Por quê? Porque a gente começou o podcast com esse intuito. Eu e a minha ex-sócia, que é a Aline,
Cinegirls de mulheres falando sobre cinema, porque não é um universo muito feminino, Não, né? Então a é gente masculino e machista. Exatamente, a gente tá Eu crescendo aqui. tenho que falar sobre isso. A gente Infelizmente. vai ter, Infelizmente. num próxima oportunidade, a gente vai Com entrar certeza. num dois aí, pra falar de outra figurinha. certeza. Antes da gente encerrar, que o nosso tempo, infelizmente, tá Ah, acabando. Eu é muito ficaria o dia assunto, inteiro é muito aqui falando assunto, é sobre muito isso. assunto, é muito assunto. Vamos falar do João, do... Vamos, mais um João. Esse filme Mais foi um João, que é o teu meu curta-metragem. meu Vamos primeiro falar um pouquinho curta-metragem. dele antes da gente finalizar e depois eu ainda vou falar do desafio. Dá tempo, bem vai, dá rapidinho. tempo. Mas um João Conta a foi um história filme que pra surgiu gente. pra mim assim por conta de um problema de família, né? Meu pai, ele tentou suicídio 3 vezes e aí muito desencadeado por umas questões psicológicas, né? De depressão e tudo mais. E eu resolvi fazer um filme que contasse sobre isso, mas de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais impactante, não necessariamente mostrando a história como foi, mas brincando com coisas Uma que leitura, uma releitura dessa brincando história. com coisas que eu vivi a minha vida, assim, né? Então, mais um João vem desse lugar do somatório. Eu trago o João e Maria do Conto de Fada, porque ele vende bala no mercado informal, Maria, a esposa dele. O processo da depressão, nesse sentido de muitas vezes que causa muitas separações, por exemplo, a questão financeira, né? O marido não trabalha, está desempregado, a mulher também, e às vezes acaba que cada um se separa, o marido larga a família. Eu não quis contar uma história assim, eu quis contar uma história diferente, onde a mulher realmente segura a onda com o marido quer ficar com a mulher, e aí é toda uma história que acontece dentro de um período de crise financeira, né? E aí, enfim, surgiu isso. Eu lembro quando eu tava no mestrado e eu É via. tua tese de mestrado? Não, na verdade não, eu estava como aluno especial, porque eu acabei tendo que parar por causa dos trabalhos, né? Eu estava como aluno especial do mestrado e aí eu tentava achar João no mundo. Então eu ia tem um ônibus na UFRN lá, que é o circular que a gente chama, né? Que é o que faz o trânsito dentro da própria faculdade, da universidade. E eu tentava achar ele, eu andava na rua para poder ver esse cara vendendo bala. Então é um costume você ver lá no Nordeste algumas pessoas trabalhando no mercado informal, entrando nos ônibus para poder vender Aqui também tem. as balinhas e tal. Eu falei, pronto, esse cara faz isso. E aí eu trouxe a história para dentro do universo. Você criou o personagem a partir dessa visão. Veio da história do lance do meu pai, tanto que o filme começa com o João sentado num divã de psicóloga, né? Que é uma coisa que é um tabu para muitos homens, não fazer terapia, né? Porque acha que é Para coisa de muitos mal. homens é até ir no médico. Exato. Quanto mais fazer terapia. Sobre não essa é só cultura. para homem, é para mulher também, né? Sobre essa cultura da gente não se cuidar, não se tratar. E a cabeça é o nosso guia, né? Se a gente tiver com a cabeça boa, tudo vai estar bom. Exatamente. Essa é uma verdade. Então, o João surge nesse momento onde quase eu perco meu pai. E ainda bem que não aconteceu nada demais, né? Bom que ele foi no psicólogo. Ele fez terapia, ele se tratou. Hoje Gente, saúde outra... mental é muito importante, eu defendo bastante isso aqui. A gente falou disso em pessoa. alguns momentos também. Exato, tem que fazer, tem que fazer. Saúde mental sempre. Tem que estar bem com a cabeça da gente, que todo o resto fica bem. Exato. E é isso, me rendeu alguns prêmios por lá mesmo, não rodou muito, porque a gente infelizmente lançou em final de 2020, ou seja, eu perdi um ano. Ah, na pandemia. Foi, eu perdi um ano. E tem uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Quando a gente faz filme, ele tem uma média de vida útil de 2 anos. Sim. E aí quando vai rodar os festivais e tudo mais, pá. Você chegou a escrever ele? Escrevi, ele ganhou 3 prêmios ainda. Olha, legal, gente, parabéns. Valeu. Eu dou ele para alguns festivais e tal, mas a gente perdeu um ano dessa brincadeira. Então, mais um João acabou que depois entrou pra... Tá no YouTube hoje, da produtora. Assistam, gente, mais um João. Mais um João. E esse filme tem um negócio interessante, por exemplo. A primeira vez que eu exibi ele foi aliás, eu digo que é o meu Oscar. Eu exibi mais um João para moradores de rua, num albergue lá de Natal. Aí tem um projeto chamado Cine Quebrada, a curadora me chamou, me convidou, mandei o filme para ela, falou, então vamos exibir, você pode vir falar aqui? Eu fui. E a coisa mais sensacional que eu vi foi... Aqui tá passando o trailer, gente, do filme. Foi os moradores de rua, que na verdade dormem no albergue, né? Passam o dia na rua, mas dormem no albergue, porque alguns trabalham, não tem casa e tudo mais. As pessoas já dizem assim, poxa, eu sou mais um João. Que se reconheceram. Se colocaram naquele papel. Aquilo que eu te falei recentemente, antes da gente começar o lance do pertencimento também, né? Eu faço filmes para poder as pessoas se identificarem com pertencimento.
E quando alguém fala isso, na verdade foi homens, mulheres e jovens. Então, mais um João. O João, para mim, não tem sexo. Apesar de ser um homem apresentado, né, Nesse filme, por um homem. Mas para mim foi o Oscar. Que De saber que pessoas que não têm a mesma instrução que eu entenderam o filme, sacou? Mas realmente, quem faz cinema, você quer passar uma mensagem, você quer passar uma história, uma mensagem ou uma lição, enfim, entendam como quiser. O nosso roteiro, eu vou falar o nosso porque eu já escrevi roteiros também, eu nunca dirigi nada. Eu sempre extraí histórias de pessoas reais também, quando eu trabalhava com webséries documentais, enfim. Hoje eu não tô em webséries documentais, mas gosto muito disso. É isso que é importante para quem tá produzindo. Exato. É entender a história. O Fernando, que tá aqui atrás das câmeras, que não está aqui na frente, ele fez um trabalho comigo muito gratificante, onde a gente entrevistou algumas mulheres que passaram por um processo. Aqui é a saúde mental, elas tinham passado por um processo de câncer de mama. E é numa empresa muito grande aqui, essas mulheres, elas tinham, né, suas metas, expectativas, enfim, e elas contaram as histórias delas, de como elas superaram aquilo. Que você recebeu uma notícia como, a saúde mental, né, eu tenho uma depressão, é uma doença que precisa ser tratada, igual um câncer, é uma doença, só que o câncer é físico, a depressão é mental, enfim. E aí você receber essa notícia de que você tem essa doença para curar e a pessoa te falar e ela te abrir isso, como você deve ter falado, foi o meu Oscar. Eu me senti muito bem fazendo. Você deve sentir isso também. Sinto. A gente escuta histórias o tempo todo. Tudo que eu faço para mim me toca muito. Eu choro com propaganda de margarina. Literalmente. Drama então, meu Deus do céu. Ontem eu vi assim, você é tão grande, tão emotivo, mas gente, é diferente. Uma coisa é você conseguir tocar as pessoas e ser tocado. Eu acho que o audiovisual, o cinema só faz sentido quando a gente primeiro sente e faz as pessoas sentirem. Porque se você fizer um filme que não vai tocar ninguém, não serve de nada. Mais por menos, não faça. É melhor nem fazer. Todo respeito aos colegas que fazem cinearte. Assim, tem horas que nem eu entendo. Mas assim, eu gosto da coisa popular, sabe? Eu acho que esse lugar, vendo a televisão, que é um veículo de massa, sempre falei com muita gente. E o cinema também pode falar com muita gente, porque o cinema ainda é muito elitista. É um lugar muito cult. E eu acho que a gente tem que começar a quebrar essa barreira do cult. Democratizar realmente. Porque também é uma arte de massa, né? E ele é uma ferramenta. O cinema muda muitas culturas. Como eu sempre digo isso, o cinema é uma das indústrias mais antigas que nós temos, que permanece. A gente tem mais de 100 anos de tradição de uma indústria que aconteceu e ela muda a vida de muitas pessoas. E através das narrativas, das histórias, dos filmes, das séries, das minisséries, das webséries, a gente consegue mudar visões. Isso que é importante pra nós. Até o Avatar. Até o Avatar, que tá baseado em histórias, relações interpessoais. Tem o seu valor, claro. Que fala do meio ambiente, né? Que tem todo um cunho que você começa a entender, compreender. Não vou falar mal não, tá? Que não é... Não, porque ele vai estrear esse ano, inclusive, o novo. Então a gente vai falar bem. Que é uma questão também de você entender que vai para além dessas relações pessoais e a sua relação com o mundo, né? O Avatar fala sobre esse lugar do meio ambiente, do cuidado com a natureza, né? Só que num lugar... esse que a gente não conhece, que é fantasioso. Mas foi baseado foi baseado em etnias, tanto brasileiras quanto africanas, que cuidam e tratam o meio ambiente como sendo de fato sua casa. E sem ele a gente não vive. O que a gente está vivendo hoje, tragédias naturais, é exatamente sobre isso. Se a gente não cuidar, a gente vai continuar vendo as mesmas coisas todos os anos. E o cinema é uma forma de contar isso de um jeito lúdico. Exato. Né? Espero que as pessoas sempre enxerguem o cinema. Entendam as mensagens que a gente vê naqueles filmes, Nem que você tenha que ver mais de uma vez o filme. Exatamente. Atos, eu quero te agradecer. Antes da gente encerrar, gente, eu conheci o Atos produzindo um programa que vai ser o primeiro reality show gravado em uma universidade aqui no Brasil. Ele vai estrear no final desse ano, em dezembro de 2025, lá no SBT Santa Catarina. Quem sabe vai ser um projeto para futuro, outras temporadas. Uma loucura, foi maravilhoso. Obrigada por você ter aceitado aqui, vir no podcast. Eu tava com muita vontade de trocar essas ideias contigo e falar do cinema brasileiro, porque eu vejo nos últimos 5 anos que a gente tem
um crescimento exponencial. A gente tem muitos talentos aqui. Isso. O nosso cinema é muito rico. As pessoas não dão valor, mas está mudando, graças a Deus, né? As O pessoas... Agente Secreto tá chegando também agora. O Agente Secreto É um potencial nome pro Oscar aí. A gente tem o Último Kleber Azul do Mendonça. Rodrigo. A gente teve Vitória esse ano, que foi maravilhoso, pela Fernandona Só também. filmão. Nossa, só filme bom. Só Então, filmão. assim, histórias dos nossos protagonistas brasileiros sendo contadas aí pro mundo Histórias afora. nossas, né? Exatamente, histórias nossas. Obrigada pela tua participação. Se quiser deixar um último recado aí pro pessoal. Não, eu tô feliz de estar aqui. Assistam Obrigado. os filmes, gente. Assistam o cinema, assistam televisão. É isso. Enfim, eu espero que todo mundo que gosta do que a gente faz realmente seja sempre tocado. É verdade. Porque a gente faz com muito carinho. Você tá falando de Desafio Show, foi uma empreitada de 30 dias correndo com esse reality. Foi meu segundo reality da carreira, né? Foi meu primeiro. Eu já tinha feito um de confeiteiros, né? De gastronomia. Então, assim, esse foi muito especial porque vai para esse lugar de cultura, de entender o universo universitário como sendo o futuro de uma nação. A educação é o futuro de uma nação. A gente não vive sem essas nossas referências bibliográficas. Enfim, a faculdade, para mim, eu sou defensor da universidade. Porque eu venho desse lugar. Eu acho que eu não seria quem sou eu se eu não tivesse passado por lá. E principalmente no audiovisual. Um breve comentário que é o seguinte. Na faculdade, muita gente faz, eu faço audiovisual, eu gravo, eu uso câmera, eu sou videomaker, sei o quê, mas nunca fiz faculdade. Gente, é na faculdade que a gente consegue conceber uma coisa chamada produção de sentido. Por que você faz isso? Por que o plano é assim? Por que o movimento é assim? Por que essa cor é assim? É na faculdade que a gente descobre isso. Não é num curso técnico. Pode ser até que tenha. Eu já fiz tantos que tem. Tem uns muito bons, mas na faculdade a gente aprofunda. Exatamente. Aprofunda. É lá que você diz, eu faço isso por conta disso. Porque existe uma história. E é lá que você começa, realmente se descobre artista, se descobre pertencente a esse lugar. Então, o universo da universidade, a universidade é um lugar fantástico pra gente aprender, experimentar. E o Desafio Show foi uma experiência trouxe esse lugar pra gente, maravilhosa. Foi muito bom, vocês vão gostar, tenho certeza. Vai ser sucesso, já coloquei isso que vai ser um sucesso. Já é sucesso. É isso. Atos, obrigada pela tua presença aqui. Gente, se vocês ainda não seguem, tem um @ também do Atos que ficou ali no início do episódio, sigam ele pra acompanhar as obras. Sigam o ETentender também, que foi a produtora que fez a Voa Filmes, que é onde a gente grava o nosso podcast aqui. Deixamos todos os @ aqui e até o próximo episódio. Até mais, obrigado. Até mais.